E o tema da palavra é passando para outra margem. Passando para outra margem. E eu hoje estou aqui trouxe um peixe para fazer parte dessa palavra, uma forma de ilustrar o que eu quero falar. Interessante que ontem eu já tinha pensado em trazer um peixe. Aí eu fui com o Abner comprar o peixe. Ele disse assim, terminando a palavra do segundo culto, o peixe é meu, viu? Eu disse, está certo. O peixe é seu depois do segundo culto. E é interessante que quando o Senhor ministrou essa palavra, primeiro o Senhor me disse que eu deveria começar com essa ilustração do peixe. E depois me deu o tema da palavra, que é passando para outra margem. E você pode até perguntar, o que tem a ver uma coisa com a outra? Tudo a ver. Aqui nós temos um peixe num aquário pequeno, um peixe bonito. Ele disse, Abner disse, o peixe agora é famoso. Eu disse, o peixe agora é famoso. E é interessante que muitas vezes, como esse peixe está nesse aquário, nós estamos muito satisfeitos com aquilo que nós já temos ou conhecemos em todos os aspectos. Então nós estamos muito acostumados com tudo que já conhecemos de Deus, com tudo que Deus representa para nós. Nós estamos tão acostumados com as experiências que já tivemos com Deus. E também estamos acostumados, talvez na área profissional. Então você já está acostumado, diz, eu já estudei bastante, tá bom. Não, você pode continuar estudando, isso é muito bom. Ou você está muito acostumado no que tem para melhorar. Você acha, eu não preciso melhorar mais em nada, do jeito que está, já está bom. Não, você pode continuar melhorando. Então é importante que nós sempre estamos no processo de melhoria. Sempre nós temos que ser aperfeiçoados. Mas muitas vezes estamos limitados em um espaço e temos medo do futuro desconhecido. E isso nos impede de avançar. Então, mas nós não podemos ser assim. Nós temos que avançar. Nós temos que ir a outra margem. Nós temos que avançar em todas as áreas. Nós temos que sair daquela posição que nos encontramos, porque o Senhor tem algo novo para nós. Algo novo para nós. E você quer continuar em um aquário tão pequeno ou você quer passar para um novo nível? Sim, passar para um novo nível totalmente desconhecido. Talvez algo assim que você diz, eu estou com medo de avançar. Mas o Senhor quer te levar a um novo nível. Você está disposto? Então nessa noite eu quero te convidar a você ir a um novo nível espiritual. Nessa noite o Senhor quer te levar a um novo estágio. O Senhor quer te tirar de onde você está, de onde você se encontra e dizer, você pode ir mais longe. Você tem algo para conquistar no nome de Jesus. E pensando assim, tem um aquário maior. Então vamos ver e vamos mudar para um novo nível. Irmãos, quantos obstáculos. No primeiro culto ele não caiu, estávamos tudo certo. Mas no segundo culto, ele caiu. Há um novo nível para chegarmos. Está aqui vivinho, viu? Há um novo nível para chegar. Sendo que ele passou por dificuldade. Ele passou por muitas dificuldades. Mas o Senhor tem algo a mais. Ele estava meio deitado. Não, vamos bater para ele reagir. Então está aqui em algo maior, desconhecido, mas sabe o que acontece? Nesse sistema, nessa novidade de vida, o Senhor vai te promover. Os irmãos estão entendendo? Então talvez você tenha medo do futuro, sabe? Talvez
nesse estágio de um nível para outro, nós vamos ver, sabe o quê? Que as lutas virão. E aqui foi bem demonstrado isso, que o peixe caiu no chão. Mas eu peguei o peixe e coloquei ele em um novo estágio. Em um novo estágio. Vamos aplaudir o Senhor. Interessante que Abner disse: por favor, não mate meu peixe nessa hora. Eu disse: não, eu não vou matar. Quase, por pouco dessa vez, mas ele sobreviveu. Pode tirar, porque senão agora ninguém vai prestar mais atenção na palavra e sim no peixe. E eu quero te convidar a abrir na palavra do Senhor no livro de Marcos, no capítulo 4. Quem encontrou, diga amém. Nós vamos ler a partir do versículo 35, que diz: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passamos para outra margem. E eles, despedindo da multidão, e o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. E eles os despertaram e lhe disseram: mestre, não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tímido? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que o vento e o mar lhes obedecem? Doce Espírito Santo, queremos sentir a Tua presença ainda mais, Senhor. Sabemos que o Senhor tem uma intensidade ainda maior do que já experimentamos. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Vem falando conosco no nome de Jesus. Te convidamos, Espírito Santo, a passear no nosso meio, começando a tocar onde só o Senhor toca e a falar aquilo que está no Teu coração. No nome de Jesus. É interessante que quando se fala do mar da Galileia, na verdade não é um mar, é um grande lago, que é conhecido como Mar da Galileia. E Jesus, depois de ensinar muitos dos seus discípulos, e ele estava ensinando, você pode ler anterior a esse texto, em meio de parábolas. E Jesus estava ali ensinando, e no versículo 35, ele convida, já no final da tarde, já era tarde, Jesus diz: passemos para a outra margem. Então Jesus está convidando os discípulos para ir para a outra margem. Porém, antes de entrar em qualquer barco, estamos firmes na terra. A terra é segurança. Quando você entra no barco, o barco já começa a tremer um pouco, né? Tem gente que tem um medo, tem pavor de barco. Mas os discípulos estavam em terra. E Jesus diz: passamos para outra margem. Aí vai lá os discípulos subindo num barco para ir para outra margem. Mas até agora tudo estava funcionando bem. A Bíblia fala que ali tinha uma grande multidão. Então as coisas estavam funcionando bem. Então preferimos muitas vezes não passar para outra margem. Muitas vezes nós dizemos: do jeito que eu estou está muito bom.
Eu não quero ir para um outro espaço. Eu não quero avançar. Eu não quero, talvez, até mesmo na área profissional, fazer uma faculdade. Você pode pensar, não, outra faculdade, não, porque é desconhecido, há um preço a ser pago. Tem dificuldade? Sim, tem dificuldade, como nós ilustramos aqui, o peixe até caiu e não foi nada programado, tem dificuldades. Mas o Senhor quer nos levar a uma outra margem. Mas para passar para outra margem, é necessário, primeiro, conhecer a vontade de Deus. Conhecer a vontade de Deus. Eu quero te convidar a abrir lá em 1 João, no capítulo 2, no versículo 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Ou seja, quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, isso deixa bem claro que nós vamos permanecer. Nós vamos permanecer eternamente. E o mundo já é do maligno, mas nós temos que fitar os nossos olhos em fazer a vontade de Deus. E como é que faz a vontade de Deus? Aí tem alguns aspectos que nós temos que levar em consideração. Hoje existe uma geração onde muitas pessoas não têm propósito. Muitas pessoas não sabem para onde ir. Muitas pessoas estão como se fossem andando em círculo. Mas o Senhor quer te dar um propósito na tua vida. O Senhor quer, na verdade, alinhar o teu caminho com a vontade dEle. E muitas vezes ouvimos vozes que não é a voz de Deus. E hoje há uma grande dificuldade, porque muitas pessoas dizem até, eu ouvi Deus, e no outro dia diz, não era Deus. Mas a palavra deixa bem claro que o falar do Senhor é sim, sim, não, não. Deus tem clareza na fala, então para isso é necessário ter uma sensibilidade espiritual. E a sensibilidade espiritual, ela só é conquistada, ela só é adquirida se investimos na vida espiritual. Se na verdade rejeitamos toda a concupiscência da carne, tudo que tem a ver com o pecado, todo o contexto montado pelo diabo, sim, tem que ser rejeitado. Aí sim nós vamos buscar ser mais sensíveis à voz de Deus, e essa sensibilidade depende muito do relacionamento. Queria chamar aqui a pastora Keila, minha amada esposa, e nós vamos fazer uma simulação de como funciona relacionamento. Com Deus, relacionamento não é diferente. O relacionamento com Deus é necessário que tenha tempo. Não há relacionamento sem tempo. E na nossa convivência, o tempo e a convivência teve que andar junto, sabe? Eu lembro que quando nós começamos, nós já vamos fazer 9 anos de casado. Quando nós começamos nos 3 primeiros meses de oração, nós não tínhamos muito contato. Interessante que tanto nós, como José Milton e Suzy, que iniciamos o Romance Real aqui na igreja, nós não sabíamos muito como sabemos hoje. Então era tudo muito novo. Nós não tínhamos muito conhecimento sobre um romance real. Então tinha coisas que nós não sabíamos. E nesses 3 meses, praticamente nós não convivíamos, era mais por telefone, sendo que durante esse tempo quase nós acabamos, porque nós não tínhamos contato, nós não convivíamos e dizemos, não tem muito a ver. No que eu lembro que nesse tempo, em um discipulado com os pastores, eles diziam, vocês precisam conviver mais. Então, a partir daí, pode vir mais próximo, nós começamos a investir no relacionamento. Então, começamos a conversar mais, conviver mais, e gastarmos mais tempo juntos. E aí também apareceram as diferenças. Então, nesse tempo também apareceu que coisas que nós
não éramos muito parecidos, diferenças de um e de outro, os defeitos foram aparecendo através da convivência. Lógico que o nosso relacionamento com Deus não tem defeito em Deus, tem defeito em nós. Deus é perfeito, mas em nós, para que o relacionamento fosse cada vez mais estreitado, teve sim desafios. Mas nós, na verdade, decidimos, em meio aos desafios e às diferenças, crescermos juntos. Deixa eu lhe dar um beijo agora. Amém. Então, com Deus, o relacionamento parece, irmãos. Sabe por que parece? Porque para que nós venhamos conhecer a vontade de Deus, nós temos que gastar tempo. Então, no início da minha conversão, eu começava a orar e dizia assim, bem fervoroso, hoje eu vou orar muito. Eu passava, dizia tudo a Deus e olhar no relógio, não era 5 minutos. Mas às vezes por quê? Porque eu não tinha convivência. O meu relacionamento era muito superficial. Então, para que o relacionamento pudesse melhorar comigo e o Senhor, eu tinha que gastar tempo. Eu tinha que conhecer, então eu lia a palavra, lia também livros que serviram de apoio nesse processo de incendiar e gerar mais fome de Deus. E o relacionamento meu com Deus começou a, na verdade, se estreitar, mas isso é tempo. E isso tem que continuar, porque se não continuar, a tendência é o quê? Se afastar. E o relacionamento, muitas vezes, eu gostei muito do que o pastor Eibe falou, na última vez que ele esteve aqui no CCA. Quantos irmãos estavam presentes nessa ocasião? E quando ele ministrou, acho que foi a primeira ministração dele, ele disse assim que muitas vezes a nossa oração não sai do teto. E sabe por que não sai do teto? Porque nós estamos com problema com o outro, porque talvez nós não liberamos, talvez tem que se consertar. E você diz, Senhor, não entendo porque minha oração não está sendo respondida. Pode ser que um dos motivos é porque você tem uma pendência com o irmão, com a irmã, tem que pedir perdão, tem que consertar a situação. E o nosso relacionamento com Deus não é automático. Acendeu a luz. Senhor, já estás aqui, eu já estou te sentindo. Não, não é assim. Nosso relacionamento com Deus requer de uma vida que o agrade, de uma vida que está disposto, sim, a fazer a vontade dEle. Não é uma vida perfeita, porque nós erramos, sim, nós falhamos, mas é uma vida de conserto, sabe? É uma vida de querer agradar, é uma vida que reconhece suas limitações, e o Senhor espera de nós isso. E é importante que nós venhamos conhecer a vontade de Deus em todas as áreas. Todas as áreas. Eu sei que Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Sim, eu sei que tem escolhas que nós temos que fazer. Qual curso eu devo fazer? Eu sei que o Senhor, na verdade, vai te conduzir, mas é você que vai escolher. Tem que ser um curso que você goste. Imagine Deus colocar em um curso que não tenha nada a ver com você. E também quando se fala de curso, eu sempre digo aos meus alunos que nós temos que levar em consideração, inclusive, o mercado de trabalho. Porque tem cursos que esse curso é do meu coração, mas não existe mercado de trabalho. Então tem que ter um alinhamento. Tem que ser, eu gosto, mas tem mercado. Ou então o mercado é mais fácil. Então nós temos que sempre alinhar as coisas. E o próximo passo para nós passarmos para outra margem, é necessário nós vencer. Sim, nós temos que vencer os obstáculos. E aqui nós comprovamos bem que o peixe teve um obstáculo, porque eu, sem querer, irmãos, derrubei no chão. E rapidamente eu tive que pegá-lo e colocar de volta no aquário. Esse foi um obstáculo que ele passou. Mas muitas vezes, quando nós recebemos as promessas de Deus, as palavras de Deus, logo já aparece o quê? Os
Obstáculos. O diabo fica furioso. Então, quando nós vamos mudar para um próximo estágio, os obstáculos hão de vir. No texto que nós estamos lendo lá, no livro de Marcos, por favor, você pode voltar. No capítulo 4, a partir do versículo 37. Então os discípulos entraram num barco, e outros barcos o seguiam. E de repente, aqui diz, ora, levantou um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de um modo que o barco já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. Gente, imagina a cena dos discípulos. Ou seja, os discípulos desesperados. Eu vou morrer agora. Chegou meu dia. Meu Deus. E Jesus, quando olharam para o lado, Jesus estava dormindo. E deixa bem claro que era no travesseiro. Jesus tinha que descansar. Ele tinha ensinado tanto. Ele tinha usado tantas parábolas, estava ensinando ao povo. A palavra diz que tinha uma multidão. E de repente o lago se agitou. E Jesus estava dormindo. E os discípulos foram acordar Jesus. E disseram, mestre, não se importa que pereçamos ou que morremos. E ele despertando... Vê só a cena, ele despertando, eu imagino na maior tranquilidade. Ele disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez logo bonança. Olha a autoridade de Jesus. O que é que ele estava ensinando aos discípulos? Ele teve com os discípulos uma aula ali com a multidão teórica. Mas depois ele veio para a prática. Um curso, para ser bom o suficiente, tem que ter a parte prática. Só a teoria não resolve. Então Jesus levou agora para a parte prática. E na parte prática, em meio a toda a agitação, os discípulos desesperados, então Jesus vai e acalma o vento e o mar. Então disse, por que sois assim tímido? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Na verdade, eu acredito que Jesus não queria que o discípulo acalmasse a tempestade. Mas Jesus queria gerar nos discípulos fé e confiança. Porque quem estava num barco era Jesus. Jesus era quem estava num barco. Então, com certeza, Jesus iria protegê-los. Muitas vezes nós achamos que estamos sós no barco, mas não. Se nós temos Jesus, Ele está conosco no barco. Eu não sei quais são os desafios que vocês têm passado, não sei quais são as lutas, as tempestades, mas eu quero lhe dizer que você não está só no barco. Não fique desesperado. Jesus está com você no barco. Amém? Sendo que você só precisa descansar e confiar nele. Jesus está passando isso, eu descanso e confio em ti. Ele está com você no barco. A palavra deixa bem claro, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, diz o Senhor. Então Ele, na verdade, está contigo. A Bíblia não diz que você vai ter uma vida bem tranquila, mas também eu tenho que reconhecer que é em meio às lutas e às tempestades que sua fé aumenta. É em meio às lutas e às tempestades que você tem experiências profundas com Deus. É mesmo em meio às lutas e tempestades que você sente a presença de Deus muito forte. Isso é bem claro. Eu achei bem interessante aqui na Bíblia Viva, no capítulo 1, no versículo 2,
Foi até aquele que me falou sobre esse texto que diz: meus irmãos, a vida de vocês está cheia de dificuldade, de provações. Então, considere isso motivo de grande alegria. Você pode dar um sorriso? Está passando por provação, dê um sorriso. Porque, quando a sua fé é provada, a perseverança de vocês tem uma oportunidade de crescer. Então, em meio à provação, em meio ao que você está passando, você está crescendo. É fácil crescer? Dói? Ah, como dói. Mas é necessário para se passar em um próximo estágio. É necessário. Mas o que era que tinha logo após, né? Porque Jesus estava nesse treinamento todo com os discípulos. Logo após, quem era que os discípulos iam encontrar com Jesus? Havia um endemoniado, Gerazeno, que precisava de ajuda, de libertação e também precisava de salvação. Então os discípulos estavam passando ali pelo estágio. Às vezes é necessário passarmos do estágio para juntar teoria com a prática. Então isso é muito importante. Como diz lá em 2 Timóteo, se você puder abrir. Segunda Timóteo 3. Nós vamos ler apenas 2 versículos. Versículo 16, que diz: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, diga comigo, ensino, repreensão, correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para quê? Toda boa obra. Então Jesus deixa bem claro, através dessa carta, que de Paulo a Timóteo, a igreja de Timóteo, ele deixa bem claro que ele nos aperfeiçoa, mas não apenas somos aperfeiçoados através da palavra. Nós somos aperfeiçoados para que possamos realizar a obra de Deus. Então, aquilo que nós recebemos de Deus, aquilo que nós conhecemos de Deus, é necessário para a realização não apenas de nós mesmos que somos aperfeiçoados, mas para que possamos realizar a obra dele. Então o Senhor, Ele não te chamou para você ficar apenas no banco da igreja, todos os domingos, ou células, ou apenas discipulado, mas Ele te convida, Ele te chamou, Ele te convocou, para que você pudesse realizar a obra dele, amém? Então nós não podemos nos acostumarmos com tudo que conhecemos de Deus e ficar para nós, porque senão nós somos apenas vasos, que recebe, como se o vaso tivesse rachado e o líquido vai embora. Mas nós temos que receber e passar para os outros. Você sabia que tem pessoas que convivem com você, que estão precisando de uma palavra de Deus? E você sabia também que está tão perto que você nem imagina? Eu achei bem interessante, uma pessoa próxima tinha tirado uma foto bem feliz, como se fosse aquele momento máximo. E passando alguns minutos ou hora, estava pensando em suicídio. Queria tirar a vida. E alguém chegou e disse assim: mas como é que você tirou essa foto, postou, e agora você quer tirar a sua vida? Eu disse: aquilo só foi um momento mesmo. Como eu estou, é desse jeito, eu quero tirar a minha vida. Queria aliviar a dor que estava sentindo. E muitas pessoas estão se escondendo nas redes sociais, querendo mostrar coisas que não são. Por isso que nós temos que ser canal de bênção.
Por isso que onde o Senhor nos colocarmos, nós temos uma missão específica e nós temos que atrair as pessoas para Jesus. Isso tem que ficar bem claro sobre nós. E sempre há propósitos e promessas, e é interessante que quando o posicionamento chega, o diabo quer te impedir de dar um próximo passo. E surgem várias situações. E se não tiver muito cuidado, o rapaz chega a retroceder. Mas para isso é necessário que os obstáculos nós venhamos passar e sermos treinados para que possamos chegar em um novo nível, chegar a uma nova esfera, alcançar um novo território. E isso tem que fazer parte de nós. E por último, o último ponto em si é a conquista de um novo nível. E falando de conquista de um novo nível, eu estava lembrando sobre a terra prometida, Canaã, que o Velho Testamento fala sobre isso. Josué, a missão dele era o quê? Entrar na terra prometida. Sendo que muitos podem pensar, sabe o quê? Que as promessas de Deus vão chegar de mão beijadas para você. Então você pode pensar, Israel, cada um vai receber a chave da sua casa, só chegar na terra e já entrar e se acomodar. Não, não é assim. Eles tiveram que conquistar a terra que o Senhor tinha dado a eles. Você sabia que as coisas fáceis não são valorizadas? Antigamente era assim, quando alguém era rico, quando o filho fazia 18 anos, recebia uma chave, ganhava uma chave de um carro. Aí todo mundo dizia, como eu queria que meus pais tivessem condição para me dar um carro, quando eu tinha 18 anos. Sendo que muitas dessas pessoas que recebia de mão beijada, perdia muito fácil. Não valorizava, batia com o carro. Então o que era para ser bênção, muitas vezes não era bênção, era maldição. Então você diz, eu para ter as coisas eu trabalho tanto. Agradeça a Deus, irmãos, que você trabalha muito, porque você vai valorizar o que Deus colocar nas suas mãos. Eu lembro que o nosso primeiro carro, o nosso Unozinho, bênção, sabe o que aconteceu? Nós financiamos em várias vezes. E esse segundo foi diferente? Não, mudou a modalidade, foi um consórcio. Mas também foi em várias vezes. O ideal é que não faça isso, porque você paga muita taxa de juro. Mas se você não tem condição à vista, você não está disposto a esperar juntar dinheiro, tem que fazer o quê? Essa opção. É a opção que nós temos. E graças a Deus por essa opção. Mas aí nós valorizamos, porque há um esforço, sabe? Um esforço para conquistar. Em Efésios 4, se você puder abrir. Efésios 4, os versículos 15 e 16. Mas, seguindo a verdade e amor, crescemos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então Jesus é a cabeça, e nós precisamos crescer nele, para que a conquista aconteça e não seja uma conquista apenas de uma coisa. A conquista primeiro tem que ser dentro de nós, porque através de tudo isso o Senhor vai nos dar a estrutura para nós entrarmos e conquistarmos. E isso também não quer dizer que depois que venhamos entrar, alcançamos um novo nível e vamos cruzar os braços. Não. Quando se alcança um novo nível,
o primeiro passo que deve acontecer é você consolidar aquilo que você alcançou. Consolidar. Você, na verdade, está com os pés firmes daquilo que você alcançou. Porque se não for consolidado, olha o que acontece. Retrocede. E o Senhor não quer que venhamos retroceder. O Senhor quer que nós venhamos avançar. E aí já consolidamos. E agora? Vamos continuar buscando, vamos continuar estudando, vamos buscar o Senhor, vamos tentar cada vez mais se profissionalizar, vamos tentar cada vez mais melhorar como seres humanos. Sim, sempre tem coisas na nossa vida que precisa de melhorar, para que possamos ir para um novo nível. Então tem que estar bem seguro. O pior de tudo isso é que muitos de nós, o ser humano em si, tem uma tendência de acomodação. Verdade? Verdade. E temos que lutar por essa acomodação. Nós temos que lutar, sabe? E às vezes é difícil. Às vezes é difícil você se levantar e se posicionar. E isso tem muito a ver com a vontade, e a nossa vontade está relacionada ao quê? Ao espírito, ou à alma, ou à carne. A vontade está relacionada à alma, que está vinculada à carne. Então a vontade chega para você e diz: eu não estou com vontade de ir para o culto, eu não estou com vontade de ir para o discipulado, eu não estou com vontade de estudar, eu não estou com vontade. Aí você tem duas opções. Ou você vai agir no espírito, se for espiritual, ou você vai obedecer à vontade e dar lugar à carne. Tá, com vontade ou sem vontade eu vou. E aqui o Senhor fala contigo. Do mesmo jeito é o devocional. Às vezes o devocional é muito difícil, porque você não está com vontade e alma. A alma não deve dominar, e sim o espírito. E isso tem que ficar muito claro nesse processo. E 2 Coríntios 3,18 fala justamente que nosso processo vai de glória em glória, desvendando o rosto. Isso fala de transparência. Sendo que às vezes a pessoa está tão com o coração tão endurecido que não se deixa ouvir. Chega o discipulador e diz assim: olha, eu quero lhe dizer que você realmente não está como antes. Você não está com a mesma sede. Quem é você para julgar? Aí dependendo do discipulador, diz assim: meu irmão, mas eu não queria, é o que eu penso. Diz: você é muito bom de julgar. E às vezes a pessoa não quer ouvir. Como se o discipulador quisesse o mal. Nós discipuladores, nós erramos também, verdade. E nós temos que nos consertarmos quando isso acontece. Mas nós não podemos ter um coração endurecido. Isso, na verdade, é uma proteção, são ações protetivas. E eu faço questão de dar acesso àqueles que estão bem perto, sabe? Porque aqueles que estão bem perto, eles têm acesso de me dizer muitas vezes o que eu não quero ouvir. Então isso, desde que eu me converti, isso acontece. Eu lembro, eu tenho, acho que são 16 anos de convertido. E eu lembro que no início, eu dizia sempre assim a Paulo, desde aquela época, eu dizia assim: Paulo, se eu errar em qualquer coisa, tu seja o primeiro a dizer. Se você perceber que eu não estou muito espiritual, diga, por favor, me diga. Isso é um alerta na minha vida. E ele dizia, nunca teve dificuldade de falar. Mas isso para mim era muito bom. Isso aconteceu também na minha fase aqui, com José e Milton, quando eu comecei no CCA, tantos anos atrás, não foi? E isso faz parte do processo. Isso, na verdade, protege. Tem discípulos, tem amigos que chegam e falam:
Tem discípulos meus, irmãos, que me dizem umas coisas que eu disse, nesse momento eu tenho que orar por mim mesmo. Porque às vezes são coisas difíceis de ouvir, mas são coisas necessárias, sabe? São coisas que faz parte. E nós vamos amadurecendo. Então nós não podemos ser tão resistentes, endurecidos, não. Mas nós temos que sermos transparentes, mas sermos quebrantados. E isso agrada o coração de Deus. E esses alertas são muito importantes. Mas para isso acontecendo, nós vamos crescendo cada vez mais. Nós vamos avançando cada vez mais. Nós entramos em um novo nível espiritual e permanecemos e irmos para o próximo. Achei interessante, Marcos Vieira, Tiago Brunet, eles falam muito sobre isso, que todos os dias nós temos que ler. A questão é que o brasileiro não tem um hábito de ler muito. Mas não é apenas ler, é ler e colocar em prática, sabe? A Bíblia tem que ser o nosso livro, sim, que nós lemos e, na verdade, ler e aplicar todos os dias. Mas tem outros livros que devem ser lidos, né? Como apoio, e isso fortalece. Então, quanto mais nós estamos lendo, nós estamos renovando a nossa mente, nós vamos melhorando como ser humano. Quantos querem entrar em um novo nível? Então eu te convido a ficar de pé nesse momento. Queria convidar o Ministério de Louvor para se posicionar. Te convido a fechar seus olhos no seu lugar. Oh Deus, a Tua palavra diz, onde tem 2 ou mais reunidos no Teu nome, ali o Senhor está. E nós queremos sentir a Tua presença de uma forma mais intensa, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz de uma forma bem específica neste lugar, Senhor. Bem específica neste lugar, Senhor. Bem específica neste lugar. Se você puder fechar seus olhos, Espírito Santo, por favor, comece a passear neste lugar. Comece a falar. Talvez o Senhor quer liberar promessas. Talvez o Senhor quer alinhar teus passos. Talvez você não está entendendo pelo que você tem passado e o Senhor quer te revelar agora. Aí no seu lugar, sinta a presença de Deus tão perto de você. Tão perto de você. Você pode sentir tão perto.